Nós vivemos ainda dias cheios de sortilégios, né? Eu já tenho escrito no UOL, na minha coluna Amanhã na Folha, eu gosto, e aqui também tenho tratado dessas questões de orçamento, detalhes de orçamento, PEC da transição, né? Agora o orçamento secreto, dito orçamento secreto, que está em julgamento no Supremo, essas questões técnicas que são importantes, Mas eu, né, quando um assessor do primeiro Clinton lá disse, o Carvalho, disse, é a economia idiota, para tentar dizer, é a economia que regula todas as coisas, eu, se fosse dizer algo parecido, diria, é a política idiota. É a política que regula, na verdade, é ela que tem a regulação de todas essas coisas. É com política. E isso não quer dizer que você possa, Bob Furuia, desafiar nem a lei da gravidade, nem certas regras da economia, por exemplo. Eu vou criar um modelo em que sempre eu vou gastar mais do que eu vou arrecadar. Assim, com dívida sempre crescente. Você vai bater na curva, vai bater no muro. Vai dar errado, né? Agora, eu vou ter de fazer determinadas concessões à área social até que eu consiga reequilibrar determinadas posições e aí vou estabelecer um prazo mais longo para eu poder botar as contas no eixo. Isso é importante, sim, esse é um dos caminhos. Isso precisa ser feito e a gente tem falado dessas coisas. Agora, é a política que tem o comando, né? Eu acredito firmemente nisso, né? Se você desorganiza a política, como aconteceu no Brasil, com o Lava Jato, e depois com o governo Bolsonaro, né? Se você desequilibra esse sistema de freios e contrapesos, aí vira um desastre tudo, nada funciona. E foi o que aconteceu no país, um monte de coisa deixou de funcionar. Eu sei, há críticos no mercado, outro dia mesmo até tive aí um embate muito suave, gentil, com o Samuel Pessoa, meu colega de coluna na Folha, né? Quando eu falei da herança maldita do Guedes, ele diz, não, a herança não é maldita, a herança é bendita, pegou ali a trajetória da dívida em relação ao PIB, que teve uma queda, superávit o ano passado, primário, né? Superávit neste, mas eu lembro ao Samuel, já o ano que vem já não tinha superávit, mesmo no orçamento maluco. Só que o orçamento do ano que vem, Samuel, não existe. Ele é uma mentira. Assim como o orçamento deste ano, o governo está parado, Bolsonaro está em greve. Não é? De fala, o que é uma bênção. Mas o governo também está em greve, nós vamos ver daqui a pouco detalhes. É a política que tem o comando. E é um pouco de política que eu vou falar aqui. Nós temos visto nos últimos 4, 5 anos, da Lava Jato para cá, na verdade, a ascensão de políticos que são de um moralismo assim, tão estridente, aquela gente que olha, Bob Furuia, a menor falha alheia e a gente já vê essas pessoas pedindo que se cortem cabeças. Uma coisa de intolerância com a diferença, com a divergência, né? Mas lembro que Bolsonaro, em todos os debates a que ele compareceu, e mesmo na sua campanha, nas redes sociais, na televisão, dizendo assim, porque nós queremos um governo que seja, nós não queremos um governo a favor do aborto, e o Lula nunca falou a favor do aborto, nós não queremos um governo a favor da droga, e nunca o governo Lula falou a favor da droga, nunca houve isso. Mas sempre se colocava, nós somos aqueles que vamos resguardar a vida na questão do aborto, né? E nós vimos que ao longo da trajetória se sustentaram posições absurdas, como a defesa da manutenção da gravidez de uma criança de 10 anos, né? Coisas bárbaras, sempre ali, né, com aquela coisa estridente. E aí, um dos golpistas mais iracundos, né? Um dos golpistas mais iracundos, né, que nós temos, o tal do Zé Trovão, que se colocou como líder dos caminhoneiros, e sim, muita gente dizia, não, ele não é caminhoneiro.
Nunca se viu ele ser caminhoneiro, mas de qualquer modo, ele se colocava como caminhoneiro, né? E ali, sempre no limite da porradaria. Não é isso? E agora, inclusive, em defesa do governo Bolsonaro. E aí vem a público, né, uma foto verdadeira em que o Zé Trovão está prestando... Ali não é nem assim, não é que ele foi flagrado cheirando cocaína. É mais do que isso, ele está prestando uma verdadeira homenagem à cocaína. Quem está acompanhando só pelo rádio, depois veja nas redes sociais e também aqui no programa, tem uma bandeja ali, um troço assim, uma mesa, com carreiras de cocaína, né? O indefectível cartão de crédito para fazer a carreirinha, né? Para bater o pozinho e fazer a carreirinha. E ele com a língua de fora, os olhos estalados, não é, eu diria assim, não é só, puxa, eu sou um cheirador e estou aqui e tal, né? Não, ele está prestando uma homenagem, né, à droga. E este é um dos homens mais notavelmente extremistas da República, né? Que se orgulhava da sua tornozeleira, né? Que transformou Alexandre de Moraes num demônio. Em razão da prisão, foi eleito deputado. Com esse passado prudentemente escondido, né? E aí ele diz, não, isso é uma coisa antiga. Tem uma foto recente dele, se der para botar as duas no ar, ele já como grande líder da extrema-direita brasileira, e a gente vê que a cara que ele tem como líder da extrema-direita brasileira é a mesma que ele tinha fazendo as suas homenagens à cocaína. Se faz tanto tempo assim, ele está muito conservado. Aliás, com absoluta certeza ele conservou a camiseta. É a mesma camiseta. Tudo bem, camisetas duram, Bob Furuia, mas, né? Sim. Ali, é a mesma camiseta. Não parece fazer tanto tempo assim. E olha, o Zé Trovão, eu não vou aqui mangar de Vossa Excelência, falar, ô cocainômano, renuncia. Porque no meu sistema de valores, as pessoas têm direito à remissão, a perdão, a mudar. Ô Zé Trovão, você tem certeza de que o sistema de valores que você abraçou abriga um Zé Trovão mudando de comportamento? Ele fez um videozinho, tem um videozinho aí dele se defendendo? Coloca no ar, por favor. Alguma pessoa muito maldosa resolveu divulgar essa foto. Uma foto que eu nem sabia da sua existência. Essa foto é uma foto de 2017, 2018. De uma fase da minha vida que eu tento esquecer todos os dias. Mas que Deus não me permite. Para que eu saiba como orientar as pessoas que passam pela mesma coisa que eu já passei um dia. Assim como tantas outras pessoas, eu já cometi erros, já cometi falhas, já segui caminhos aos quais eu não deveria ter seguido. Hoje eu posso me orgulhar de olhar para essa foto e dizer, um dia eu estava destruindo com a minha própria vida, mas eu venci esse vício, venci essa fase, construí uma família e sou um homem hoje decente, responsável e que defendo Deus, porque foi Ele que me resgatou, a minha pátria, porque é algo que eu amo acima de tudo, e a minha família, que é o bem mais precioso que eu tenho. Pois é, primeiro que não sei, sim, certamente quem divulgou não gosta de você. Com certeza.
mas não colocou essa bandeja na sua frente. E nada impedia que Vossa Excelência então dissesse desde sempre: olha, aqui fala um ex-viciado, aqui fala alguém que era adicto e que se livrou desse mal. E, inclusive, né, Zé Trovão, se fosse o caso, e eu, como deputado, se eleito, Bob Furuia, tenho a proposta de um programa para a reintegração dessas pessoas. O que você acha disso, deputado? Em vez de vocalizar as brutalidades, né, que a sua turma vocaliza, e você também, em vez de flertar com a ilegalidade, em vez de dar piscadelas para o golpe, então que, pertencendo a esse grupo que alguns dizem conservador, e que eu chamo golpista, você contribuísse para dar ali algumas luzes. Mas não, querido. A impressão que se tinha é que você vinha e falava diretamente da sede da moralidade e do comportamento absolutamente correto, dentro das linhas, dentro das regras, né, que não comete nenhuma falha. Aí é quase impossível, né, eu não lembrar. Assim, a extrema-direita brasileira, claro que tem gente de extrema-esquerda que não presta também, tem em todo lado. Agora, uma de suas características é realmente a hipocrisia. Então é o sujeito que cheira cocaína, mas é capaz de tentar ligar o PT ao PCC, por exemplo. Que é falso. Tenta ligar o partido de esquerda à liberação das drogas, quando a própria pessoa ou é ou foi consumidora de drogas. E sim, aqui eu sei que muita gente fica brava, mas é inevitável constatar que quem consome drogas ilícitas ajuda sim a garantir o poder do narcotráfico, ou não? Claro que sim. Você até pode dizer, não, mas eu não consigo evitar. É uma doença. Agora, que o poder paralelo do narcotráfico é alimentado por quem cheira, eventualmente fuma maconha. Aliás, tem a máxima, né, que maconha é uma droga de esquerda, não porque a esquerda fume maconha toda, não é isso? E a cocaína é uma droga de direita, e não porque a direita toda cheira cocaína, não é isso, mas porque existe uma diferença de preço considerável, né, entre uma e outra. Então fica muito difícil alimentar esse discurso moralista, violento, que discrimina o outro, que atribui ao outro ligação, inclusive com o narcotráfico, quando a própria pessoa estava envolvida com um consumo pesado de droga. E ali a gente vê que não é só consumo, também é uma espécie de apologia. Até porque fotos dessa natureza, sejamos claros, são tiradas para alguém. Não é? Ah, coisa muito do meu passado. Não tem cara de que você tivesse aí 18 anos. Quando se pega a cara depois, já com a mesma camiseta do líder, suposto líder de um dos líderes da extrema-direita brasileira. São as personagens do Nelson Rodrigues. Quem era o moralista inquebrantável, aquele seguidor das regras? Bom, nos bastidores, podia ser pedófilo, podia ser adúltero. Né? Sempre ali
fazendo do próprio defeito um instrumento de opressão do outro. E como o Nelson é caudatário de algum jeito da tragédia grega, essas pessoas eram punidas. O Nelson era, aliás, muito conservador, né, do ponto de vista político. Ele levava os vícios aos palcos, ele levava os vícios a seus romances, a seus textos, mas os viciosos acabavam sendo punidos. Sempre. Né? E sempre lidando com esse contraste violento, né, entre aquilo que a pessoa dizia e as forças que mobilizava e aquilo que a pessoa efetivamente era. O que estaria fazendo agora a extrema-direita se um líder barulhento da esquerda fosse flagrado nessas circunstâncias? E encerro dizendo que eu folgo, você diz que está livre do vício, tomara que sim. Não desejo mal a ninguém, especialmente de uma coisa como essa, que pode efetivamente destruir as pessoas. Agora, cuidado aí, né? Esse negócio, olha, pessoas maldosas, como você mesmo admite, isso é parte da sua biografia e você omitiu isso dos seus eleitores. E você está entre aqueles que tentam transformar a própria atividade política numa atividade criminosa, crime do qual vocês apenas estariam livres. É por isso que necessariamente o seu discurso sem trocadilho se torna vicioso e, portanto, hipócrita. E, claro, a exemplo de você, há outros que alimentam igual intolerância e estimulam igual intolerância. Não é? Então, Zé Trovão, para quem tonitroou, né, se me permite, tanta moralidade, a gente vê que os pés, na verdade, são de barro. O que acontece com bastante frequência. Não é mesmo? Infelizmente para a política, é assim.